Aqui está a tradução literária, adaptada para o mercado brasileiro, com nomes e cenários localizados para criar uma conexão imediata com o leitor. Título: A Redenção da Cirurgiã. A chuva tamborila contra as janelas do velho ônibus da linha 174, que se arrasta pela manhã cinzenta de São Paulo como um animal cansado. Natália Campos está sentada junto à janela, encolhida em uma jaqueta desbotada que comprou há 5 anos em um brechó beneficente por R$ 10. A jaqueta é fina demais para o frio de inonsistente outubro, mas é tudo o que ela tem. Ela olha para o seu reflexo no vidro embaçado e mal reconhece a mulher que a encara de volta. Bochechas encovadas, olheiras profundas como feridas, cabelos cortados de qualquer jeito porque ela não pode pagar um cabeleireiro. Ela tem 35 anos, mas aparenta 50. No bolso, ela segura um jornal dobrado em um pequeno quadrado. Um anúncio nos classificados está circulado com caneta vermelha. Centro Sales. Contrata-se auxiliar de limpeza. Experiência desejável. Contato, recepção, Rua das Acácias, 42. Ela leu esse anúncio 20 vezes desde que encontrou o jornal ontem à noite em uma lixeira perto do abrigo onde dorme. 20 vezes repetiu para si mesma que esta é a sua chance. Um trabalho em uma clínica. Não como médica. Não, esses tempos acabaram. Mas pelo menos em um lugar que cheira antisséptico, em vez de urina e mofo. Em um lugar onde vidas são salvas. O ônibus para com um chiado agudo. Natália se levanta, segurando-se no corrimão com as mãos trêmulas. Mãos que um dia operaram os tecidos mais delicados do coração humano, agora tremem de desnutrição e frio. Ela sai para a rua e uma rajada de vento quase a derruba. Ela é pequena, magra como uma criança. Faz 15 horas desde o café da manhã. Se é que se pode chamar de café da manhã, meio pão francês encontrado em um sopão ontem. Mas Natália não sente fome. Parou de sentir fome há 1 ano. Agora, ela só sente o vazio. Ela caminha pela avenida elegante nos jardins, onde cada prédio parece um monumento à riqueza. O Centro Sales. Ela conhece esse nome. Todo médico no Brasil conhece esse nome. É a melhor clínica cardiológica privada do país, talvez de toda a América Latina. O dono, Dr. Arthur Sales, é uma lenda. O homem que patenteou um novo método de transplante cardíaco, que operou presidentes e milionários, um cirurgião genial e um empresário implacável. Natália lia sobre ele em revistas médicas quando ainda tinha acesso a elas. Quando ela ainda era alguém. O edifício do Centro Sales ergue-se diante dela como uma catedral de vidro e aço. As paredes brilham na luz cinzenta, as portas automáticas sussurram ao abrir, e lá dentro vê-se o piso de mármore tão polido que reflete a luz como um espelho. Natália para na entrada. De repente, um medo tão forte a domina que ela quer fugir. Ela não pertence a esse mundo. Ela não merece entrar ali, nem mesmo como faxineira. Ela está manchada, suja, arruinada. Ela é uma assassina. Foi disso que Gregório a convenceu. Foi isso que o tribunal, o Conselho de Medicina e o Brasil inteiro lhe disseram. Mas a chuva aperta, encharcando sua jaqueta fina, e ela tem apenas 40 centavos no bolso. No abrigo, deram-lhe um ultimato. Ou encontra um emprego até o fim da semana, ou tem que sair. Ela não tem para onde ir. Ela cerra os dentes e empurra a porta. O calor a atinge como uma onda. O ar lá dentro cheira a frescor, perfumes caros e algo chamado vida normal. O chão realmente reflete a luz. É tão limpo que Natália tem medo de pisar nele com seus tênis imundos. A recepção é um enorme balcão de mármore branco, atrás do qual senta uma jovem em um terninho perfeitamente ajustado. Ela tem unhas longas pintadas de rosa claro e um sorriso tão artificial que poderia ter sido recortado de uma revista. Natália se aproxima
tentando não tremer. Ela sente todos os olhos no saguão se voltarem para ela. Pacientes em poltronas de couro, enfermeiras passando com prontuários, o segurança na porta. Ela vê nos olhos deles o que sempre vê: desprezo. Ela é pobre, logo vale menos. Bom dia, diz ela baixinho para a recepcionista. Sua voz soa estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Vim por causa do anúncio, para a limpeza. A recepcionista levanta os olhos. Por uma fração de segundo, o nojo pinta seu rosto, mas ela rapidamente o mascara com um sorriso profissional. Entendo. Por favor, aguarde um momento. Ela pega o telefone, mas em vez de discar, encara Natália com a mesma expressão que as pessoas usam ao olhar para moradores de rua no metrô. A senhora tem documentos? Um currículo? Natália tira um pedaço de papel amassado do bolso. Não é um currículo verdadeiro. É uma folha arrancada de um caderno, onde escreveu seu nome e o número do orelhão perto do abrigo. Ela não pode escrever a verdade. Natália Campos, cirurgiã cardíaca, licença cassada por matar um paciente. Em vez disso, escreveu: experiência em limpeza, 3 anos. Não é mentira. Por 3 anos, trabalhou em uma empresa de limpeza de escritórios. Lavou chãos, esvaziou lixeiras e limpou banheiros para pessoas que nem sequer olhavam em seus olhos. A recepcionista pega o papel com 2 dedos, como se tocasse algo contagioso. Ela passa os olhos e suspira. Certo. O gerente virá em 10 minutos. Por favor, sente-se. Natália se vira e vê uma fileira de poltronas de couro. Ela não pode sentar ali. Não com aquelas roupas sujas. Então ela fica de pé junto à parede, segurando o jornal como um escudo. Os minutos se arrastam como horas. Ela observa a clínica ao seu redor. Pessoas elegantes, médicos sorridentes em jalecos brancos, enfermeiras carregando bandejas com equipamentos. Ela sente o cheiro que conhece tão bem. Desinfetante, látex, algo metálico e estéril. É o cheiro da medicina, o cheiro de sua antiga vida. E então ela ouve a voz. É profunda, calma, mas preenche todo o ambiente como o som de um sino. Natália vira a cabeça e o vê. Um homem de 40 e poucos anos, em um jaleco branco que parece feito sob medida. Alto, com as têmporas grisalhas, costas eretas e mãos de cirurgião. Longas, firmes, precisas. Ele está cercado por um grupo de jovens residentes que se penduram em cada palavra sua. Ele fala sobre uma cirurgia, sobre uma nova técnica de implante de válvula, usando termos tão complexos que apenas alguém no topo da profissão poderia entender. Natália sabe quem ele é antes mesmo de ver seu crachá. Dr. Arthur Salles, o mentor que ela teve 10 anos atrás, quando era uma jovem residente na Universidade de Medicina. O homem que lhe disse: "Você tem um dom, não o desperdice." O homem para quem ela escreveu cartas quando perdeu tudo, implorando por ajuda, por uma segunda chance. Ele nunca respondeu. Provavelmente nem leu. Natália se vira bruscamente, querendo se esconder, se fundir à parede. Ela não pode permitir que ele a veja. Não nesse estado. Não como uma pedinte implorando por um emprego de faxineira. Seria humilhante demais. Doloroso demais. Mas é tarde demais. Arthur Salles atravessa o saguão, ainda conversando com seus assistentes. Seu olhar cai sobre ela, assim como cai sobre cada pessoa na sala, um escaneamento profissional da multidão. Mas algo o detém. Seu passo desacelera. Os assistentes continuam falando, mas ele já não os ouve. Ele olha para Natália, intensamente, como se tentasse resolver um enigma. E então, ele a reconhece. Ele congela no meio do passo. Seu rosto, o rosto de um homem que viu a morte na mesa de operação e nunca vacilou. Agora expressa um choque tão puro que Natália sente seu próprio coração parar de bater. Por um longo, impossivelmente longo momento, eles se olham através do abismo de 10 anos
e dois mundos completamente diferentes. Ela, uma ruína. Ele, um deus da medicina. Arthur dispensa os assistentes com um gesto de mão. Ele caminha até ela devagar, como se temesse que, se movesse rápido demais, ela desapareceria. Ele para a 1 metro dela. De perto, ele vê tudo. As sombras sob seus olhos, as clavículas salientes, o tremor das mãos. Sua voz, quando ele fala, é muito baixa, mas carrega a força de um furacão. Natália? Apenas uma palavra, apenas o nome dela. Mas nessa palavra há tanto: descrença, dor, raiva, tristeza. Natália tenta responder, mas sua garganta está fechada. Lágrimas enchem seus olhos, borrando a visão. Ela balança a cabeça, querendo dizer: não, não sou eu, querendo fugir. Mas suas pernas não obedecem. Arthur olha para ela por mais uma eternidade. Então ele se vira para a recepcionista, que observa a cena com os olhos arregalados. Essa senhora veio por causa do emprego? Pergunta ele, a voz soando como aço frio. A recepcionista assente nervosamente. Sim, Dr. Salles. Ela está se candidatando à vaga de limpeza. O silêncio que cai é tão denso que poderia ser cortado com um bisturi. Arthur não tira os olhos da recepcionista. Seu maxilar se contrai. Limpeza. Repete ele lentamente, como se a palavra fosse envenenada. Depois, olha para Natália. Novamente. É verdade? Natália Campos, a melhor cirurgiã cardíaca de sua geração, veio aqui para limpar? Natália fecha os olhos. A vergonha a queima viva. Ela quer afundar no chão, desaparecer, deixar de existir. Mas Arthur não a deixa fugir. Ele se aproxima, tão perto que ela pode sentir o cheiro de sua colônia. Cara, sutil, tudo o que ela não é. Natália, diz ele suavemente, mas com firmeza. Olhe para mim. Ela não pode, não consegue. Mas a mão dele, a mão que salvou centenas de vidas, levanta delicadamente o queixo dela. Ele a força a olhar em seus olhos. Os olhos de Arthur Salles são escuros, penetrantes. Mas agora, ela vê neles algo que não via em ninguém há 7 anos. Preocupação. O que aconteceu? Pergunta ele. Onde você esteve todos esses anos? Por quê? E então, Natália desmorona. Tudo o que ela guardou dentro de si por 7 anos, dor, medo, vergonha, solidão, explode como uma represa. Ela soluça. Não baixinho, não discretamente. Ela soluça como se seu corpo tentasse expelir todo o veneno de uma vez. As pessoas no saguão olham, cochicham, mas Arthur as ignora. Ele faz algo que ninguém esperaria. Ele a abraça. Não pede permissão. Não hesita. Ele simplesmente a puxa para si. E seu jaleco é tão branco e limpo, e ela está tão suja e quebrada. Mas ele não se importa. Ele a segura como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E sua voz sussurra em seus cabelos. Está tudo bem. Você está segura agora. Você vai me contar tudo. Nós vamos consertar tudo. Natália não sabe quanto tempo eles ficam ali. Talvez 1 minuto. Talvez 1 hora. O tempo deixa de existir. Finalmente, ela se afasta, limpando o rosto com a mão, deixando manchas de sujeira. Arthur olha para ela, e em seus olhos, ela vê a determinação que viu apenas uma vez, quando ele jurou diante da cirurgia que não deixaria um paciente morrer. Venha comigo, diz ele. Não pergunta, ordena. Delicadamente, mas implacavelmente, ele pega a mão dela e a guia pelo saguão. Os assistentes olham estupefatos. A recepcionista abre a boca, mas não emite som algum. Arthur leva Natália para o elevador, aperta o botão da cobertura. As portas se fecham, cortando-os do mundo. No elevador, Natália começa a falar. As palavras jorram caoticamente, sem ordem ou sentido. Ela conta sobre Gregório, sobre o ciúme, sobre o paciente que morreu, sobre as falsas acusações, o julgamento, o conselho médico, sobre a perda da licença, sobre o hospício, sobre 7 anos no inferno, sobre trabalhos que...
ninguém quer fazer, sobre o abrigo, a fome, o frio. Ela fala, e as lágrimas escorrem, mas ela não consegue parar. É como uma confissão antes da morte. Arthur ouve em silêncio. Seu maxilar se aperta cada vez mais forte. Quando o elevador para no último andar, sua cobertura privada, ele a leva para o escritório. O cômodo parece saído de um filme. Janelas enormes com vista para toda São Paulo. Uma mesa de madeira escura, estantes cheias de livros médicos, poltronas de couro, diplomas, certificados e fotos de cirurgias pendem na parede. Aqui vive um homem que conquistou tudo. Arthur senta Natália em uma poltrona. Ele lhe entrega um copo de água. Ela bebe avidamente. Não bebe nada desde de manhã. Depois, ele senta à frente dela e espera sua respiração se acalmar. Natália, diz ele devagar, o que você me contou é verdade? Acusaram você de erro médico? Da morte de um paciente? Ela assente. Não consegue olhar para ele. E você foi culpada? Essa pergunta dói mais do que tudo. Por 7 anos, todos perguntaram a mesma coisa. Você foi culpada? E Natália nunca conseguiu responder com 100% de certeza. Por quê? E se ela tivesse deixado passar algo? E se tivesse realmente falhado? E se... Mas Arthur não espera pela resposta dela. Ele se inclina e pega as mãos dela nas suas. O toque dele é quente, forte. Natália, olhe para mim. Ele espera até que ela levante os olhos. Eu conhecia você. Eu ensinei você. Eu vi você operar. Você foi a melhor residente que eu já tive. Você tinha um dom que não se ensina. Eu não acredito que você cometeu um erro. A voz dele endurece. Mas mesmo que tivesse cometido, 7 anos de inferno é demais. Ninguém merece o que fizeram com você. Natália não sabe o que dizer. Há tanto tempo ninguém acredita em sua inocência. Ninguém ficou do lado dela. Eu não sei como provar, sussurra ela. Gregório tem todo mundo no bolso. O conselho, as testemunhas, os documentos. Ele destruiu tudo que poderia me ajudar. Arthur sorri. É um sorriso frio, predatório, lembrando um lobo que sentiu o cheiro de sangue. Não a mim. Ele não me tem no bolso. Ele se levanta, vai até a janela, olha para a cidade. Natália, eu não sou apenas um médico. Eu tenho recursos, contatos, influência. Ele se vira. E vou te dar tudo o que você precisa para limpar seu nome. Ela olha para ele incrédula. Isso soa como um conto de fadas, como um sonho impossível. Por quê? Pergunta ela. Por que você me ajudaria? Você não me vê há 10 anos. Eu poderia ser uma fraude. Eu poderia... Porque eu sei quem você é. Arthur a interrompe. A voz dele é tão certa que não há espaço para dúvidas. E por que... Ele para. Por um momento, algo que parece dor aparece em seu rosto. Porque eu não posso ver um talento desse ser desperdiçado. Não de novo. Natália quer perguntar o que isso significa, mas Arthur já voltou ao modo profissional. Ele pega o telefone e liga. Ana, prepare a suíte de hóspedes no 7º andar. Sim, imediatamente. E peça uma refeição completa do restaurante. Algo leve, sopa, pão, frutas. Ele ouve por um momento. Não é um paciente. É uma amiga. Uma amiga muito importante. Ele desliga e olha para Natália. Você vai morar aqui, em um apartamento neste prédio. Tenho várias suítes para a equipe médica que trabalha nos plantões noturnos. Uma está vaga. Ele levanta a mão quando vê que ela quer protestar. Isso não é negociável. Você não vai voltar para nenhum abrigo. Você não vai dormir na rua. Não, enquanto eu estiver vivo. Natália sente as lágrimas voltarem, mas desta vez não de desespero, de algo diferente, de um sentimento que ela não sabia nomear. Gratidão? Esperança? Eu não mereço... Começa ela. Você merece tudo. Arthur a interrompe. Você merece dignidade, segurança, uma chance de provar que é inocente. Ele caminha até ela, ajoelha-se para ficar no nível dela. Natália, você não vai fazer faxina aqui. Você estará aqui como minha consultora médica pessoal.
Você não precisa de licença para revisar prontuários, para aconselhar em casos complexos. Oficialmente, será um cargo administrativo. Mas, na realidade, ele sorri levemente. Você vai voltar para a medicina. Você vai ser você mesma de novo. Ela olha para ele como se visse uma aparição. É impossível. É bom demais para ser verdade. E se alguém descobrir? Sussurra ela. Que eu estou aqui, que você está me ajudando, a mídia, o Gregório. O rosto de Arthur endurece. Que descubram, que tentem fazer alguma coisa. A voz dele agora é de aço. Veremos quem tem mais influência. Natália quer responder, mas a porta se abre. Uma jovem de terno entra. A assistente Ana, com um cartão magnético na mão. A suíte está pronta, Dr. Salles. A comida chegará em 15 minutos. Arthur assente. Obrigado, Ana. Por favor, acompanhe a senhora Campos. Ele olha para Natália. Vá, tome um banho. Coma. Descanse. Amanhã conversaremos sobre os detalhes. Mas hoje, apenas fique segura. Natália se levanta, incerta, cambaleante. Ana sorri para ela calorosamente, completamente diferente da recepcionista, e oferece a mão. Natália a pega e permite ser guiada. Na porta, ela se vira mais uma vez. Dr. Salles, obrigada. Ele olha para ela e em seus olhos há algo que ela não consegue decifrar. Não me agradeça ainda, Natália. Estamos apenas começando. O apartamento é pequeno. Um quarto com cama, banheiro e uma pequena copa. Mas para Natália parece um palácio. O chão está limpo. As paredes são brancas. A cama tem lençóis frescos. Lençóis de verdade, não cobertores sujos de abrigo. Ana mostra como funciona o chuveiro, onde estão as toalhas, e a deixa sozinha. Natália fica no meio do quarto por um longo tempo, sem saber o que fazer. Ela se sente uma intrusa. Tem medo de tocar em qualquer coisa, porque tudo é tão limpo e ela está tão suja. Finalmente, ela vai para o banheiro. O reflexo no espelho a apavora. Ela parece um fantasma, pálida, esquálida, com olhos enormes. O cabelo está imundo, embaraçado. As roupas fedem. Lentamente, ela começa a se despir. A pele está coberta de hematomas que ela nem lembra de onde vieram. Provavelmente, de dormir na cama dura, de quedas, da vida. Ela entra no chuveiro e abre a água. É quente. Água quente de verdade. Não o fiozinho morno do abrigo, que precisa ser dividido com outras 10 mulheres. Natália fica sob o jato e deixa a água escorrer. Primeiro, lava o cabelo. 3 vezes com um shampoo que cheira a lavanda. Depois, o corpo, devagar, meticulosamente, como se tentasse lavar de si 7 anos de sujeira. A água aos seus pés está suja, marrom. Ela olha para aquilo e sente algo parecido com vergonha, mas também alívio. Quando finalmente sai do chuveiro, alguém bate à porta. É um garçom com um carrinho cheio de comida. Sopa de tomate, pão fresco, manteiga, um pedaço de peixe grelhado, salada, frutas, suco de laranja. Natália olha para tudo aquilo como um milagre. Não se lembra da última vez que viu tanta comida de uma vez. Ela senta à pequena mesa enrolada apenas na toalha. Não tem roupas limpas. E começa a comer. Devagar. O estômago contrai após as primeiras garfadas, desacostumado com a nutrição. Mas a sopa é quente e boa, e o pão é macio. Ela come e chora ao mesmo tempo. Chora de alívio, de felicidade, de descrença. Quando termina, a noite cai. Natália deita na cama. Uma cama que não é um catre, que cheira a limpeza. E pela primeira vez em 7 anos, adormece sem medo, sem o pensamento de que alguém vai roubar seus sapatos, sem imaginar se vai acordar amanhã. Ela simplesmente dorme. E lá no alto, em seu escritório, Arthur Salles está sentado diante do computador, trabalhando. Mas não em prontuários médicos. Diante dele está o dossiê do caso de Natália Campos, que ele baixou usando seus contatos no tribunal. Ele lê os depoimentos.
Analisa as provas. Seus olhos percorrem os nomes: Gregório Viana, enfermeira Madalena Bastos, membro do Conselho Médico Dr. Nogueira. Arthur sente a raiva ferver em suas veias. Ele conhece o esquema. Já viu casos assim: médicos talentosos destruídos por inveja, suborno, falsas acusações. Mas nunca esperou que isso acontecesse com Natália, a garota que ele treinou, a mulher que ele amou. Ele nunca disse isso a ela. Ela era casada e ele tinha princípios. Mas quando ela desapareceu do meio, ele pensou nela todos os dias. Imaginava que ela tinha ido para os Estados Unidos, que estava construindo uma carreira longe dali. Nunca pensaria que ela estava aqui, em São Paulo, vivendo na miséria. Ele se levanta, vai até a janela, olha para a cidade, para os milhares de luzes. Em algum lugar lá fora está Gregório Viana, vivendo no luxo, comandando a clínica que roubou da esposa, desfrutando do sofrimento dela. Arthur cerra os punhos. Ele não vai permitir isso. Não desta vez. Ele pega o telefone e liga para seu advogado. Tomás, tenho um caso grande. Preciso que você venha ao meu escritório amanhã de manhã. Vamos desmontar um processo criminal de 2018, peça por peça. Ele ouve por um momento. Sim, eu sei que será difícil. Não me importo quanto vai custar. Vamos encontrar a verdade. E vamos destruir qualquer um que tenha machucado uma mulher inocente. Ele desliga. Volta para a mesa. Abre um novo documento no computador e começa a escrever uma lista de passos. Encontrar testemunhas. Analisar prontuários médicos. Verificar transferências bancárias. Se houve corrupção, haverá rastros. Gregório Viana cometeu um erro. Pensou que era intocável. Mas não contava com Arthur Salles. Arthur trabalha até tarde da noite. Quando finalmente vai dormir em seu apartamento, 2 andares acima, seu último pensamento é em Natália. Será que ela está dormindo? Será que está aquecida? Será que finalmente se sente segura? Ele promete a si mesmo que fará tudo para garantir que ela nunca mais sofra. Natália acorda de repente no meio da noite. Por um momento, não sabe onde está. O quarto está escuro, mas não tão escuro quanto o abrigo. Há cortinas bloqueando as luzes da rua. Está silêncio. Nada de roncos de outras mulheres, choros, gritos. Ela se lembra. Centro Salles. Arthur. Estou segura. Ela se levanta, vai até a janela. Afasta a cortina. Atrás do vidro estende-se São Paulo. Milhões de luzes como estrelas. Antigamente, ela fazia parte desse mundo. Tinha um apartamento nos jardins, um carro, respeito. Agora ela é... o quê? Um fantasma? Uma pedinte? Mas algo mudou. Hoje, alguém a defendeu. Alguém acreditou. Arthur. Natália sente algo estranho no peito. Não é esperança. Ela não ousa ter esperança ainda. Mas é a sombra de algo que poderia ser. A primeira sombra em 7 anos. Ela volta para a cama, cobre-se com o edredom quente. Fecha os olhos. Mas antes de dormir, pensa em outra coisa. Em Gregório. Será que ele já sabe onde ela está? Alguém contou a ele? E o que ele fará quando descobrir? Ela treme apesar do calor no quarto. Porque ela conhece Gregório. Sabe do que ele é capaz. Ele a destruiu uma vez. Pode destruí-la novamente. Em sua mansão no Morumbi, Gregório Viana termina o jantar com um cliente. Um empresário rico que precisa de uma ponte de safena no próximo mês. O cliente sai satisfeito, deixando um cheque de R$200 mil como sinal. Gregório está contente. Os negócios vão bem. A antiga clínica de Natália funciona perfeitamente. Ele a tomou por migalhas após o divórcio, usando dívidas falsas e advogados comprados. Agora, ela lhe rende uma fortuna. Ele senta na sala de estar, bebendo um uísque caro, examinando ofertas de investimento. Pensa em Natália raramente. Ela é um fragmento do passado que não existe mais. Às vezes a via na rua, de longe. Sempre parecia uma mendiga.
Ele ficava satisfeito com isso. Ela teve o que merecia, por negar-lhe respeito, por achar que era melhor. Mas esta noite seu telefone toca. É alguém da equipe da clínica. Um conhecido, um enfermeiro que também faz bicos no Centro Salles. Doutor Viana? Tem um minuto? Sim, o que houve? Pode não ser nada, mas... Hoje vi algo estranho. O Dr. Salles trouxe uma mulher para a clínica. Ela parecia... bem, como uma moradora de rua. Dizem que ela está morando no apartamento da equipe agora. Perguntei por aí, e um dos seguranças diz que é uma antiga amiga de Salles. Gregório franze a testa. Isso não é incomum. Salles é um filantropo. Às vezes ajuda gente necessitada. Mas algo nessa descrição. Como ela era? Pergunta. Estatura média, muito magra, cabelos castanhos. Uma das recepcionistas diz que ela veio para a vaga de limpeza, mas Salles a levou pessoalmente. Causou um burburinho. O coração de Gregório começa a bater mais rápido. Não, não pode ser. Qual o nome dela? Pergunta rispidamente. Não sei, mas posso verificar amanhã quando estiver no trabalho. Faça isso e me ligue imediatamente. Ele desliga. Senta no escuro, apertando o copo de uísque. Não pode ser Natália. Ela não tem contatos no mundo médico. Ninguém a ajudaria. Mas e se... E se Salles a reconheceu? E se ele começar a fazer perguntas? Gregório tranca o maxilar. Se for realmente Natália, ele precisa agir rápido. Não pode permitir que ela destrua o que ele construiu. Não de novo. Ele pega o telefone e liga para seu advogado. Hora de ativar o plano de emergência. Na manhã seguinte, Natália acorda com raios de sol entrando pela janela. Por um momento, acha que é um sonho. Mas não. Ela está aqui, em um quarto limpo, segura. Alguém bate a porta. Ela abre e vê Ana, a assistente de Arthur. Bom dia, senhora Campos. O Dr. Salles pede que a senhora desça ao escritório dele às 10. Trouxe também algumas roupas. Tenho um tamanho parecido, então pensei que seriam úteis até a senhora comprar as suas. Natália olha para a pilha de roupas. Jeans limpos, blusas, roupas íntimas, sapatos. Algo em sua garganta se aperta. Obrigada. Sussurra. Ana sorri. Não há de quê. O Dr. Salles a estima muito. Dá para ver. Quando Ana sai, Natália se troca. As roupas servem quase perfeitamente. Ela se olha no espelho e não reconhece a mulher no reflexo. Limpa. Vestida normalmente. Quase humana. Às 10, ela desce ao escritório de Arthur. A secretária a deixa entrar imediatamente. Arthur está sentado atrás da mesa, diante de uma montanha de documentos. Quando ela entra, ele se levanta. Natália, como se sente? Melhor, responde ela baixinho. Muito melhor. Ele assente satisfeito. Ótimo, porque temos trabalho a fazer. Ele aponta para a cadeira. Sente-se. Precisamos analisar tudo desde o começo. Pelas 3 horas seguintes, Natália conta a ele toda a história. Cada detalhe. A cirurgia, a morte do paciente, o depoimento da enfermeira, o conselho, o julgamento. Arthur anota tudo, pergunta sobre detalhes que parecem irrelevantes, mas para ele, tudo é relevante. Quando ela termina, Arthur recosta-se na cadeira. Ok, já tenho o esboço de um plano. Primeiro, precisamos encontrar a enfermeira Madalena Bastos. Se ela foi forçada a mentir, pode estar pronta para dizer a verdade. Segundo, analisaremos os prontuários médicos. Se houve sabotagem, haverá rastros. Terceiro, verificaremos as finanças de Gregório. Se ele subornou membros do conselho, haverá transferências. Ele olha para ela. Isso não será rápido e não será fácil. Mas eu prometo a você, descobriremos a verdade. Natália sente as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez, não de desespero. Por que você está fazendo isso? Pergunta ela. Sério, por quê? Arthur fica em silêncio por um momento. Depois diz, calmamente, porque 10 anos atrás eu fui seu mentor. E quando você desapareceu, senti que falhei. Deveria ter procurado por você.
Deveria ter me certificado de que você estava bem, mas não fiz isso. A voz dele é cheia de pesar. Agora tenho a chance de consertar. Ela olha para ele e em seu coração cresce algo que ela não sentia há anos. Confiança. Talvez até algo mais. Mas antes que possa responder, a secretária irrompe no escritório, pálida como cera. Dr. Salles, desculpe, mas... O doutor, Gregório Viana, está na recepção. Ele alega que precisa falar com o senhor urgentemente. Natália congela. O sangue foge de seu rosto. Gregório. Aqui. Ele sabe. Arthur olha para ela, depois para a secretária. Seu rosto endurece. Diga a ele que não estou interessado. Mande-o embora. Mas antes que a secretária possa responder, as portas se abrem com estrondo. Gregório Viana está no batente. É alto, bonito, em um terno caro, mas seus olhos são frios como gelo. Arthur Salles. Diz ele com um sorriso falso. Que prazer revê-lo. Então seu olhar cai sobre Natália. O sorriso desaparece. Ah, Natália, então é verdade. Arrumou outro patrocinador? Um ricaço de novo, hein? Sempre foi boa em usar os homens. Natália não consegue respirar. O quarto gira ao redor dela. Gregório está aqui. Seu pesadelo está a 3 metros dela. Arthur se levanta devagar. Sua voz é perigosamente baixa. Saia do meu escritório. Imediatamente. Gregório ri. Calma, colega. Só vim avisar. Essa mulher é perigosa. Ela matou meu paciente. Tentou suicídio. É doente mental. Ele olha para Natália com desprezo. E está tentando te usar, como sempre usou os homens. Arthur dá um passo na direção dele. Seus olhos queimam. Saia, antes que eu mande te expulsarem. Gregório levanta as mãos em gesto de rendição, mas o sorriso não sai de seu rosto. Como quiser. Mas eu te aviso, essa mulher vai destruir sua clínica também, assim como destruiu a minha. Ele se vira para sair, mas para mais uma vez. Natália, se você acha que pode ser médica de novo, esqueça. Vou garantir que você nunca mais toque em um bisturi. E sai, batendo a porta. O silêncio que cai é ensurdecedor. Natália está sentada na cadeira, tremendo. Não consegue parar de tremer. Gregório esteve aqui. A viu. Sabe onde ela está. Arthur se ajoelha ao lado dela. Pega suas mãos. Natália, olhe para mim. Ele não pode mais te machucar. Você está segura. Mas ela balança a cabeça. As lágrimas correm. Você não entende. Ele nunca vai desistir. Ele vai fazer tudo para me destruir. De novo. E dessa vez, vai destruir você também. Arthur tranca o maxilar. Que ele tente. Por 3 dias após a visita de Gregório, Natália vive com medo. Cada som no corredor a faz pular. Cada batida na porta transforma seu coração em um martelo. Ela não consegue comer. A garganta se fecha. Não consegue dormir. Nos pesadelos vê Gregório parado sobre ela sorrindo, enquanto sua vida desmorona novamente. Arthur tenta acalmá-la. Garante que ela está segura, que a segurança da clínica tem a foto dele e não deixará Gregório entrar. Mas Natália conhece seu ex-marido melhor do que ninguém. Sabe que ele não ataca de frente. Ele ataca das sombras. Com veneno, não com espada. E ela tem razão. Na manhã do 4º dia, Ana vem ao seu apartamento, pálida como papel. Segura um jornal na mão. Não diz nada, apenas o entrega a Natália. Na primeira página do tabloide, O Pulso da Cidade, uma manchete grita em letras garrafais: Assassina volta à medicina. Médica acusada encontra refúgio com milionário. Natália sente as pernas cederem. Senta na beira da cama e lê. O artigo é brutal, cheio de meias-verdades e insinuações. Descreve-a como Doutora Natália C., condenada por erro médico que levou à morte de um paciente em 2018. Diz que, apesar da perda da licença e condenação pública, C. encontrou um protetor na pessoa do Dr. Arthur Salles, dono de uma clínica de cirurgia cardíaca de elite. Sugere que Arthur talvez tenha sido manipulado por uma mulher.
de passado duvidoso, e que a contratação de uma pessoa com acusações tão graves lança uma sombra sobre a reputação do Centro Salles. Há uma foto. Alguém a fotografou saindo da clínica 3 dias atrás, para ir à farmácia comprar o básico. Na foto, ela parece exatamente como Gregório queria. Abatida, suspeita, como alguém que não deveria estar perto de um hospital. A legenda sob a foto: Natália C. deixando o Centro Salles. Os pacientes estão seguros? Natália sente náuseas. Deixa o jornal cair. Ouve sua própria respiração, rápida, rasa, em pânico. Sua cabeça começa a girar. Está acontecendo de novo. A mídia está estraçalhando-a novamente. A opinião pública vai julgar novamente. Desta vez, não só ela, mas Arthur também. Ela vai destruí-lo, assim como Gregório prometeu. Ana se ajoelha ao lado dela, segura seus ombros. Senhora Natália, por favor, respire. Fundo. É só um jornal. São mentiras. Mas Natália não consegue respirar. O quarto gira. A escuridão se fecha ao redor dela como um túnel. A última coisa que ouve é a voz de Ana pedindo socorro. Ela acorda em um quarto médico privado no térreo da clínica. Está deitada em uma maca, ligada ao soro. Ao seu lado, senta uma jovem médica, verificando sua pressão. E perto, Arthur. O rosto dele está tenso, preocupado. Quando vê que ela abriu os olhos, pega a mão dela. Natália, como se sente? Você viu o jornal? Sussurra ela. Sua voz está rouca. Ele assente. O maxilar se contrai. Vi. Eu tenho que ir embora, diz ela. Tenta se sentar, mas a tontura não deixa. Você tem que me expulsar, antes que eu destrua sua clínica. Antes que... Você não vai a lugar nenhum. Arthur a interrompe. A voz dele é firme, mas cheia de calor. Natália, é isso que o Gregório quer. Ele quer que você fuja, que fique sozinha e indefesa de novo. Não vou dar esse gosto a ele. Mas sua reputação, os pacientes... Minha reputação vai sobreviver a um artigo de tabloide, diz ele. E os pacientes? Aqueles que confiam em mim continuarão confiando. E os que acreditarem em mentiras, bem, talvez não fossem os pacientes certos para a minha clínica. Natália olha para ele através das lágrimas. Não entende por que ele faz isso, porque arrisca tudo por ela. Arthur parece ler seus pensamentos. Inclina-se mais perto. Natália, você precisa confiar em mim. Eu não sou estúpido. Não me deixe manipular. Eu sei a verdade sobre você, porque conheço você. Ele pausa. E vou começar a lutar. De verdade. Naquela mesma tarde, Arthur convoca uma coletiva de imprensa. Natália assiste de seu quarto na tela do laptop que Ana lhe trouxe. A sala de conferências da clínica está cheia de jornalistas, mídia local, canais de TV, até alguns portais de internet. Arthur está atrás do pódio, em um jaleco perfeitamente branco, calmo, composto. Parece um general antes da batalha. Começa sem rodeios. Obrigado por terem vindo. Convoquei esta coletiva para tratar do artigo de hoje no O Pulso da Cidade. Ele faz uma pausa, permitindo que as câmeras capturem seu rosto. Esse artigo contém uma série de informações falsas e insinuações que prejudicam tanto a minha clínica quanto a pessoa citada. Quero esclarecer os fatos. Os jornalistas se inclinam, anotando. Arthur continua. Primeiro, a doutora Natália Campos não está contratada como médica. Ela é consultora de documentação médica, um cargo administrativo que não requer licença médica. Ela não tem contato com pacientes, não realiza nenhum procedimento. A presença dela nesta clínica está em total conformidade com a lei. Um dos jornalistas levanta a mão. Mas, doutor Salles, é verdade que a doutora Campos foi acusada de erro médico? Arthur olha direto para a câmera. Ela foi acusada, mas não foi condenada por erro médico em um tribunal criminal. O Conselho Regional de Medicina suspendeu seu direito de exercer a profissão, mas não houve processo criminal provando sua culpa.
A voz dele endurece. E eu acredito que essas acusações eram falsas. Por isso, pretendo financiar pessoalmente uma investigação que descobrirá a verdade. A sala explode em sussurros. Câmeras piscam. Outro jornalista pergunta: o senhor quer dizer que a doutora Campos é inocente? Digo que ela merece uma audiência justa. Merece que o lado dela da história seja ouvido. Arthur dá um passo à frente. E digo isso como o médico que a treinou 10 anos atrás. Conheço as habilidades dela. Conheço o caráter dela. Não acredito que ela poderia matar um paciente por negligência. Um terceiro jornalista, mais agressivo. Mas não é um conflito de interesses? O senhor financia a investigação para uma mulher que emprega? Arthur sorri friamente. Estou financiando a justiça. Se a investigação mostrar que estou errado, aceitarei. Mas se mostrar que Natália Campos foi injustamente acusada, exigirei reabilitação total e a punição dos culpados. Ele se inclina sobre o microfone, porque neste país, médicos destroem uns aos outros por inveja, política e ganância. E eu não posso assistir a isso de braços cruzados. A coletiva dura mais meia hora. Arthur responde a cada pergunta com calma, precisão, sem emoção. Quando termina, ele sai e os jornalistas ficam na sala, discutindo ruidosamente. Natália olha para a tela vazia. Sente algo estranho no peito. Não é apenas gratidão. É algo maior, mais profundo. Arthur acabou de colocar sua reputação, sua carreira, seu império em jogo. Por ela. Uma mulher que há apenas uma semana implorava por um emprego de faxineira. Ana bate a porta. Entra com um sorriso gentil. O Dr. Salles pede que a senhora desça ao escritório dele. Quando Natália entra, Arthur está sentado à mesa cheia de documentos. Mas desta vez, não está sozinho. Ao lado dele está um homem alto de terno, cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Natália, diz Arthur, este é Tomás Coelho, meu advogado. Ele vai conduzir a investigação. O advogado estende a mão. Natália aperta, incerta. Senhora Campos, diz. Tomás, o Dr. Salles me contou sua história. Serei honesto com a senhora. Será difícil. 7 anos se passaram. Testemunhas sumiram ou não querem falar. Documentos podem ter sido destruídos. Mas... Ele sorri. Já peguei casos mais difíceis. E se o Dr. Salles estiver certo, e eu confio nele, então encontraremos a verdade. Pelas 3 horas seguintes, Tomás faz perguntas. Perguntas detalhadas, precisas sobre cada aspecto daquela cirurgia, do processo, da vida com Gregório. Natália responde, mesmo que doa, mesmo que tenha que voltar aos piores dias de sua vida. Tomás anota tudo em um bloco grosso. Quando termina, larga a caneta. Ok, tenho um plano. Primeiro, encontraremos a enfermeira Madalena Bastos. Se ela foi forçada a mentir, pode estar pronta para falar. Segundo, vamos pedir a documentação médica completa daquela cirurgia. Não a versão apresentada ao conselho, os originais do hospital. Terceiro, investigaremos as finanças de Gregório Viana. Se ele subornou alguém, haverá rastros. Ele olha para Arthur. Vai custar caro. Muito. Arthur dá de ombros. Não perguntei o preço. Tomás assente satisfeito. Que bom, porque precisaremos de detetives particulares, peritos médicos, advogados especializados em erro médico. Ele olha para Natália. Senhora Campos, está pronta para o que virá? Vai piorar antes de melhorar. A mídia vai afiar o ataque. Gregório fará tudo para destruí-la. E se encontrarmos a verdade, o processo será público, doloroso. Natália sente medo. Mas olha para Arthur, sentado ao lado, calmo e seguro. E pela primeira vez em anos, sente outra coisa. Força. Estou pronta, diz ela baixinho. Quero que todos saibam o que ele fez comigo. Tomás sorri. Ótimo, porque acabamos de começar uma guerra. As primeiras semanas da investigação são caóticas.
Tomás contrata uma equipe: 3 advogados, 2 detetives, um perito médico. Arthur paga por tudo sem piscar. Natália observa de lado enquanto a máquina gira. Sente-se impotente, como se visse a própria vida sendo jogada por outras pessoas. Mas Arthur não a deixa se trancar no quarto. Toda manhã ele vem buscá-la e a leva para a clínica. Mostra as salas de cirurgia, não como paciente nem como faxineira, mas como consultora. Deixa que ela revise prontuários, analise casos, participe de conferências médicas. Natália ouve, observa. Suas mãos tremem toda vez que vê um bisturi, mas algo dentro dela acorda devagar. A médica que morreu 7 anos atrás tenta reviver. Um dia, Arthur a convida para a sala de cirurgia. É uma operação complicada. Troca de válvula aórtica em um paciente de 70 anos. Natália fica na galeria de observação, olhando pelo vidro. A equipe de Arthur trabalha com a precisão de uma máquina perfeita. Enfermeiras passam instrumentos, o anestesista monitora parâmetros e Arthur opera como um artista. Suas mãos se movem com segurança, delicadeza, cada movimento pensado. Natália lembra dessa sensação, o poder de salvar uma vida, a beleza da cirurgia. Quando a operação termina, o paciente vive estável. Arthur sai da sala e a vê pelo vidro. Seus olhos se encontram. Algo passa entre eles. Algo não dito. Enquanto isso, a investigação avança. O primeiro avanço acontece após 3 semanas. Os detetives encontram a enfermeira Madalena Bastos. Ela mora em um apartamento pequeno e negligenciado na periferia. É alcoólatra grave. Perdeu o emprego no hospital há 3 anos. Mora sozinha. O filho está em uma clínica de reabilitação. Tomás e Arthur vão até ela juntos. Levam Natália. Dizem que é importante. Madalena precisa vê-la, lembrar. O apartamento cheira a álcool e abandono. Madalena abre a porta, esquálida, de pele amarelada, mãos tremendo tanto que mal consegue segurar a maçaneta. Ela olha para as visitas e recua, apavorada. Não quero conversar. Por favor, me deixem em paz. Mas então ela vê Natália. Seus olhos se arregalam. O rosto se contorce em uma careta de dor. Você, sussurra ela. Meu Deus, você. Natália dá um passo à frente. Sente a garganta apertar. Essa mulher destruiu a vida dela. Deu falso testemunho. Mas olhando para ela agora, para esse trapo humano, sente apenas tristeza. Enfermeira Madalena, diz ela suavemente. Por favor, eu preciso saber a verdade. Madalena desaba. Cai de joelhos, soluça. Palavras jorram dela como um rio. Desculpe, desculpe. Fui covarde. Viana, ele ameaçou meu filho. Disse que ia garantir que ele fosse preso se eu não assinasse o depoimento. Não pude. Não pude deixar ele machucar meu menino. Arthur e Tomás trocam olhares. É isso, uma confissão. Tomás tira um gravador. Enfermeira Madalena, a senhora concorda em repetir o que acabou de dizer? Oficialmente? Madalena olha para ele através das lágrimas. Depois para Natália. Vê nos olhos dela algo que a surpreende. Não ódio, compaixão. Sim, sussurra. Sim, vou contar a verdade. Tudo. A gravação dura 1 hora. Madalena confessa tudo. Como Gregório ameaçou seu filho, como a fez assinar o falso depoimento, como lhe pagou 5.000 reais. Conta o que realmente viu na sala de cirurgia. Que Natália fez tudo certo, que foi Gregório quem administrou a droga letal, depois que Natália já tinha saído. Que foi assassinato, não erro. Quando termina, Tomás desliga o gravador e olha para Arthur. Sorri. Isso é suficiente para reabrir o caso. Arthur assente, mas antes de saírem, faz algo inesperado. Puxa um talão de cheques e preenche um cheque de 20.000 reais. Entrega a Madalena. Isso é para a reabilitação do seu filho. E para a senhora, se quiser. Vai precisar de força para o que vem por aí.
Madalena olha para o cheque como um milagre. Lágrimas correm pelo rosto. Por quê? Porque o Senhor é bom comigo. Eu destruí a vida dessa mulher. Arthur a olha seriamente. Porque todos cometemos erros, mas poucos têm a coragem de consertá-los. A senhora tem essa coragem. O segundo avanço vem um mês depois. O perito médico contratado por Arthur, professor Stanislau Neves, um dos melhores patologistas do país, analisa os prontuários da cirurgia. A equipe de Arthur comprou os arquivos completos do hospital, incluindo anotações originais das enfermeiras e registros de monitoramento do paciente. O professor Neves vem à clínica com um relatório. Seu rosto é sério. Dr. Salles, Sra. Campos, tenho conclusões. E não são agradáveis. Estão sentados no escritório de Arthur. Natália, Arthur, Tomás e o professor. Neves espalha documentos na mesa. Analisei a cronologia dos eventos. A doutora Campos terminou a cirurgia às 14h47. Saiu da sala às 14h50. Segundo os registros de monitoramento, os parâmetros do paciente estavam estáveis até 15h03. Ele pausa. Às 15h05, o paciente teve choque anafilático. Morreu às 15h20. O que isso significa? Pergunta Natália. O professor olha para ela com simpatia. Significa que a senhora não poderia ter administrado a droga que matou o paciente. A senhora já não estava na sala de cirurgia. Ele aponta para um documento. Mas há algo mais. Encontrei algo nas anotações originais de enfermagem que não estava no depoimento. Uma anotação. 1504. Dr. Viana administrou penicilina G apesar da ausência de prescrição. Isso foi apagado da documentação oficial, mas no original há o rastro. O silêncio que cai é ensurdecedor. Natália sente o coração bater tão alto que o ouve nos ouvidos. Arthur cerra os punhos. Penicilina, diz ele baixinho. O paciente era alérgico à penicilina. Estava no prontuário dele. O professor assente. Exatamente. Gregório Viana deliberadamente deu ao paciente uma droga à qual ele era mortalmente alérgico. Não foi um erro. Foi assassinato. Natália não consegue respirar. Ela sabia. Por 7 anos, sabia no fundo do coração que não tinha matado aquele homem. Mas ouvir isso em voz alta, ter a prova. Tomás já está escrevendo. Isso basta. Com isso e o depoimento da enfermeira Madalena, podemos fazer uma denúncia ao Ministério Público. Gregório Viana será acusado de homicídio. Arthur se levanta, vai até a janela. Suas costas estão tensas. Quando fala, a voz treme de raiva. Aquele monstro matou um homem inocente para destruir a esposa e viveu no luxo por 7 anos enquanto ela sofria. Natália caminha até ele, toca seu ombro. Quando Arthur se vira, ela vê lágrimas nos olhos dele. Pela primeira vez, desde que o reencontrou, vê nele emoções que não são controladas. Arthur, sussurra ela. Ele pega o rosto dela nas mãos. Seus polegares limpam as lágrimas que escorrem pelas bochechas dela. Desculpe, diz ele. Desculpe por não estar lá quando te acusaram. Desculpe por deixar você sofrer tanto tempo. Ela balança a cabeça. Você não sabia. Ninguém sabia. Eu deveria saber. Deveria ter te procurado. A voz dele falha. Natália, por 10 anos eu pensei em você. Imaginava onde você estava, o que estava fazendo, se estava feliz. E você estava aqui, no inferno. Natália olha para ele e de repente entende. O que ela vê nos olhos dele não é apenas a preocupação de um mentor, é algo mais profundo. Você era apaixonado por mim, sussurra ela. 10 anos atrás. Arthur não nega. O silêncio dele é a resposta. Natália sente algo se romper no peito. Não medo, não dor. Algo quente, frágil, bonito. Algo que não sentia há anos. Esperança. Ela se inclina e o beija. Delicadamente, timidamente. Arthur congela por um momento e depois corresponde ao beijo. Nele está todo o sofrimento, toda a saudade de 10 anos.
Quando se separam, ambos estão ofegantes. Tomás tosse discretamente do outro lado da sala. O professor Neves sorri. Podemos voltar ao caso? Diz Tomás, com diversão na voz. Arthur e Natália se separam, ambos corando. Mas algo mudou. Entre eles, não há mais apenas respeito e gratidão. Há amor. Mas Gregório não pretende cair sem lutar. Assim que as notícias da investigação chegam à mídia, e chegam rápido, porque Tomás vaza informações propositalmente, Gregório ativa sua máquina de propaganda. Emite uma nota. Nego completamente quaisquer acusações. Esta é uma tentativa desesperada da minha ex-esposa de destruir minha reputação e recuperar os bens que legalmente passaram para mim após o divórcio. Ele contrata os melhores advogados de São Paulo. Desenterra depoimentos antigos, documentos antigos. Encontra testemunhas que dizem que Natália Campos sempre foi emocionalmente instável e que tentava culpar o marido por seus erros. Contata jornalistas que escrevem artigos colocando-o sob uma boa luz. Cirurgião acusado por ex-ciumenta. Será vingança? Por várias semanas, a batalha se desenrola na mídia. Metade do país acredita em Gregório, metade em Natália. Arthur e sua equipe lutam. Publicam trechos do depoimento de Madalena. Com consentimento dela, citam a perícia do professor Neves. Mas Gregório tem dinheiro e contatos. A disputa se torna brutal. E então, Gregório faz algo inesperado. Ataca pessoalmente. Certa noite, Natália está sentada em seu quarto, tentando ler um livro médico que Arthur lhe deu. Seu telefone toca. É um número novo que ganhou de Arthur, conhecido apenas por poucas pessoas. Ela atende. Alô? Oi, Natália. O sangue dela gela. Aquela voz, profunda, macia, outrora amada, agora como veneno. Gregório. Como você conseguiu esse número? Ele ri. Tenho meus meios. Queria te parabenizar. Está indo muito bem. Arrumou outro patrocinador. Um ricaço de novo, hein? Sempre foi boa em usar os homens. Não me ligue mais, diz ela, tentando controlar o tremor na voz. Escute com atenção, Natália. A voz dele endurece. Você acha que vai ganhar? Acha que sua investigaçãozinha vai mudar alguma coisa? Tenho os melhores advogados. Tenho amigos em cada tribunal. E você é ninguém. Uma louca tentando recuperar uma vida que não merece. Lágrimas enchem os olhos dela, mas ela não permite que ele a ouça chorar. Eu não matei aquele paciente. E todos vão saber. Gregório suspira, como se estivesse entediado. Talvez, e talvez não. Mas quero que saiba de uma coisa. Se continuar, não vou destruir apenas você. Vou destruir Arthur Salles também. A clínica dele vai falir. A reputação dele será arruinada. E tudo por sua causa. Ele pausa. Você quer mesmo que outra pessoa sofra por sua causa? Ele desliga. Natália senta no escuro, segurando o telefone. O tremor vira choro. Gregório sabe onde bater. Sabe que o maior medo dela é machucar os outros. E usa isso. Por muito tempo, ela fica sozinha, pensando, calculando. Talvez devesse ir embora. Talvez devesse desaparecer antes que Arthur realmente se machuque. Mas então ela se lembra. Lembra como Arthur a defendeu. Como arriscou tudo. Como disse, não perguntei o preço. Ela enxuga as lágrimas. Endireita as costas. Não, ela não vai embora. Não desta vez. No dia seguinte, ela vai até Arthur e conta sobre o telefonema. Espera que ele fique bravo. Mas ele apenas ouve e depois diz: ótimo, agora sabemos que ele está apavorado. Pessoas ameaçam quando perdem o controle. Mas e se ele tiver razão? Pergunta Natália. E se ele destruir sua clínica? Arthur pega as mãos dela. Natália, olhe para mim. Minha clínica não é a coisa mais importante da minha vida. Você é. Ela congela. Não tem palavras. Eu te amo, diz Arthur baixinho. Eu te amava 10 anos atrás. Eu te amo agora. E vou lutar por você.
mesmo que tenha que perder tudo. Natália chora, mas desta vez de alegria. Eu também te amo, sussurra ela. Eles se beijam, longamente, profundamente. E então Arthur diz: vamos acabar com isso. Amanhã Tomás protocola a denúncia no Ministério Público. Gregório será preso. Mas no dia seguinte, antes que Tomás possa protocolar os papéis, acontece algo aterrorizante. Natália acorda de manhã com batidas na porta. Abre e vê Ana, pálida como cera, tremendo. Senhora Natália, ligue a televisão. Rápido! Natália liga a TV. Na tela, vê uma reportagem ao vivo. Local: Clínica Viana. Ambulâncias, polícia, uma multidão de pessoas diante do prédio. Um repórter fala: tragédia em clínica privada. Segundo informações preliminares, ocorreram complicações graves durante uma cirurgia de rotina. O paciente, cuja identidade não revelamos, morreu na mesa de operação. A família acusa o Dr. Gregório Viana de erro médico. A promotoria abriu inquérito. Natália sente as pernas cederem. Gregório acabou de passar pelo que fez com ela. Karma. Mas então, o repórter diz algo mais. O Dr. Viana emitiu uma nota afirmando que foi sabotado. Citamos: alguém manipulou deliberadamente meu equipamento. Não. Foi um acidente. É a vingança de inimigos que querem me destruir. Viana recusou-se a dar nomes, mas fontes próximas ao caso sugerem que ele se refere à sua ex-esposa, Natália Campos. A tela congela. Natália olha para o vazio. Não. Não. Gregório a está acusando de sabotagem, de assassinato. O telefone toca. É Arthur. Natália, não saia do quarto, estou indo. Mas é tarde demais. A porta se abre com estrondo. 2 homens em roupas civis, policiais civis. Atrás deles, o segurança da clínica, pedindo desculpas com o olhar. Natália Campos? Pergunta um dos homens. Sim, somos da Polícia Civil. Temos um mandado de busca para seu apartamento e um mandado de prisão. A senhora é suspeita no caso de sabotagem de equipamento médico que levou à morte de um paciente na clínica do Dr. Viana. Natália não consegue respirar. É impossível. É um pesadelo. Gregório virou tudo contra ela. Eu nunca estive na clínica dele. É mentira. O policial não ouve. Coloca as algemas nela. A senhora tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora no tribunal. Eles a levam para fora. No corredor está Arthur, correndo, tentando parar a polícia. Mas eles o empurram. Doutor Salles, por favor, não interfira, ou será acusado de obstrução de justiça. Arthur olha para Natália. Seus olhos se encontram. No olhar dele, ela vê desespero, raiva, determinação. Não se preocupe, grita ele para ela. Vou te tirar dessa, eu prometo. Mas a voz dele desaparece quando a polícia a leva para o elevador. A última coisa que ela vê é Arthur parado no corredor, impotente. Pela primeira vez desde que o conheceu, ele parece quebrado. Eles a levam para a viatura. A colocam no banco de trás. Enquanto o carro se afasta, Natália olha pela janela para o Centro Salles. O prédio que foi seu refúgio por 2 meses. O lugar onde voltou a ser humana. Agora ela vai para a cadeia. Gregório venceu. A carceragem feminina em São Paulo cheira a urina, suor e desespero. Natália está sentada em uma cela pequena com outras 3 mulheres. 2 estão lá por furto, a terceira por tráfico. Elas a olham com curiosidade misturada com desprezo. Uma delas, uma mulher mais velha com cicatrizes no rosto, pergunta: "Tá aqui por quê?" Natália não consegue responder. A garganta está fechada. Finalmente, sussurra: "Dizem que matei um paciente, que sabotei equipamento médico." As mulheres trocam olhares, afastam-se dela. Mesmo aqui na prisão, ela é uma pária, uma assassina. Natália se encolhe no canto da cama. É noite, mas ela não consegue dormir. O frio penetra pelo cobertor fino. Os sons da prisão
Gritos, choros, o bater de grades preenchem a escuridão. Ela voltou para esse lugar, para o inferno de onde Arthur atirou. Só que desta vez é pior, porque por um breve tempo ela provou a esperança. Sentiu calor, segurança, amor, e agora tudo lhe foi tirado novamente. Ela fecha os olhos e vê o rosto de Arthur, o último olhar dele quando a polícia a levou. O desespero nos olhos dele. Ela sente lágrimas escorrendo pelo rosto. Chora baixinho para as outras mulheres não ouvirem. Chora de medo, de dor, de um sentimento de injustiça tão profundo que não há palavras para ele. Gregório venceu. De novo. Mas Natália não sabe que no mesmo momento em que ela chora na cela, Arthur Salles não dorme. Ele está sentado em seu escritório cercado por sua equipe. Tomás, detetives, peritos, documentos, gravações, fotos estão sobre a mesa. Arthur não parece mais um cirurgião composto. Parece um general planejando a batalha final. É impossível que Natália tenha sabotado a clínica dele, diz para Tomás. Ela nunca esteve lá, não tinha acesso. É uma armação óbvia. Tomás assente. Eu sei, mas Gregório tem testemunhas. Uma enfermeira que alega ter visto Natália perto da clínica no dia anterior à cirurgia. Um técnico que diz que alguém mexeu no equipamento. E claro, a mídia já a condenou. Arthur soca a mesa. Não vou permitir isso. Ela já esteve presa. Uma vez, no hospício, onde tentou se matar. Se a trancarem lá de novo, ele não termina a frase. Mas todos sabem o que ele quer dizer. Natália pode não sobreviver. Um dos detetives, um jovem chamado Paulo, levanta a mão. Dr. Salles, tenho uma ideia. Se Gregório fabricou provas, deve ter usado alguém. As pessoas que testemunham contra a senhora Campos, podemos interrogá-las. Verificar as finanças delas. Se receberam dinheiro, Arthur olha para ele com firmeza. Faça isso. Imediatamente. Não me importo quanto custe. Encontre qualquer coisa. Tomás acrescenta. Há mais uma coisa. O paciente que morreu na clínica de Gregório, a família dele, querem conversar. Dizem que havia algo errado com aquela cirurgia. Que Gregório está mentindo. Arthur se levanta. Iremos até eles amanhã de manhã. Talvez saibam algo que não sabemos. A reunião dura a noite toda. Planejam, estrategicamente, metodicamente. Arthur não bebe, não come, não descansa. Toda a sua energia está focada em uma coisa: salvar Natália. De manhã, Natália é levada para o primeiro interrogatório. A promotora é uma mulher jovem, de olhar frio e voz afiada. Faz perguntas como socos. Conhece o Dr. Gregório Viana? Sim, é meu ex-marido. A senhora guarda rancor do Dr. Viana? Natália fica em silêncio. Como deve responder? Que o odeia pelo que fez com ela? Que ele destruiu sua vida? A senhora estava nas imediações da clínica do Dr. Viana no dia 15 de outubro? Não, nunca estive lá. A promotora coloca uma foto na mesa, borrada, tirada de longe. Mostra uma mulher com silhueta parecida com a de Natália, andando na rua perto da clínica de Gregório. Não é a senhora? Natália olha para a foto. A mulher usa uma jaqueta parecida com a que ela tinha, mas o rosto é indistinto. Não sou eu, diz com firmeza. Nesse dia, eu estava no Centro Salles. Posso provar? A promotora sorri friamente. Veremos. O interrogatório dura 2 horas. Natália responde a cada pergunta, mas sente que a promotora já tomou uma decisão. Ela é culpada. É mais fácil assim, mais conveniente. Quando a devolvem à cela, uma de suas companheiras, uma garota jovem, talvez 20 anos, pergunta: Você é médica mesmo? Natália assente. Eu era. A garota olha para as próprias mãos. Minha mãe morreu num hospital. Os médicos disseram que não podiam fazer nada. Mas eu acho que não tentaram, porque a gente era pobre. Natália sente algo se romper no peito. Caminha até a garota e senta ao lado dela. Qual era o nome dela? Ana. Ana Silva. Conversam por muito tempo.
Natália ouve sobre a vida da garota, a mãe, a pobreza, a injustiça do sistema. E pela primeira vez, desde a prisão, para de pensar em si mesma. Volta a ser quem realmente é, uma médica que se importa com as pessoas. Naquela mesma tarde, Arthur e Tomás vão até a família do paciente falecido. Moram em uma casa pequena na Zona Leste. A viúva, uma mulher de uns 50 anos, com o rosto cansado, os deixa entrar. O filho adulto senta à mesa. Obrigado por aceitarem falar conosco, diz Arthur. A viúva assente. Doutor Salles, meu marido, Cláudio, ele não devia ter morrido. Era uma cirurgia simples, uma ponte de safena. Gregório Viana nos garantiu que era rotina. E depois, a voz dela falha. Disseram que houve um erro, que alguém sabotou o equipamento. O filho acrescenta: mas a conta não fecha. Eu vi os documentos. A cirurgia durou só 40 minutos. É muito pouco para uma safena. E quando perguntamos por que tão pouco, disseram que foram complicações. Arthur troca um olhar com Tomás. Algo está errado aqui. Posso ver esses documentos? Pergunta. A viúva lhe entrega uma pasta fina. Arthur examina rapidamente. Seus olhos se arregalam. Isso não é a documentação completa. Faltam registros de monitoramento, anotações de enfermagem. O filho assente. Exatamente. Pedimos os registros completos, mas a clínica de Viana recusou. Disseram que parte foi destruída durante a investigação. Tomás anota, freneticamente. Vocês concordam com uma exumação? Para que possamos conduzir uma autópsia independente. A viúva olha para o filho. Ambos assentem. Se ajudar a encontrar a verdade, sim. Arthur sente a adrenalina ferver nas veias. Gregório cometeu um erro, tentando destruir Natália, expôs a si mesmo. No dia seguinte, o detetive Paulo vem até Arthur com uma descoberta. Encontrou algo. Doutor Salles, verifiquei as finanças das testemunhas de Viana. A enfermeira que alega ter visto a senhora Campos 3 dias antes do depoimento recebeu uma transferência de R$ 10.000 da conta de uma empresa de consultoria que pertence ao... Verifica as anotações. Cunhado de Gregório Viana. Arthur sorri. A primeira vez em dias. Não é só isso, continua Paulo. O técnico que falou sobre a manipulação do equipamento tem dívidas. R$ 30.000 com a agiota. As dívidas foram pagas. No dia seguinte ao depoimento dele, Tomás se levanta. Isso basta para contestar a credibilidade das testemunhas. Vou entrar com pedido de revogação da prisão da Natália e, simultaneamente, protocolar denúncia sobre suborno de testemunhas. Mas Arthur balança a cabeça. Não basta. Gregório vai contratar novos advogados, achar novas testemunhas. Precisamos destruí-lo completamente. De uma vez por todas. Ele olha para a equipe. Quero saber tudo sobre a morte desse paciente. Quero a exumação. Quero laudo pericial independente. E quero encontrar cada pessoa que Gregório já subornou. Pela semana seguinte, a máquina investigativa trabalha a todo vapor. A exumação é aprovada. O professor Neves conduz pessoalmente a autópsia. E o que ele encontra é devastador. O professor vem até Arthur com o laudo. O rosto está pálido. Arthur, esse paciente não morreu de sabotagem. Morreu porque a cirurgia foi feita incorretamente. A ponte foi ligada no lugar errado. É um erro básico que nenhum residente deveria cometer. Ele pausa. Gregório Viana matou esse homem por negligência. E depois, acusou sabotagem para esconder a própria incompetência. Arthur sente a raiva fluir como eletricidade. Pegamos ele. Na cela, Natália perde a noção dos dias. Talvez tenha passado uma semana, 2. O tempo deixa de existir. Todo dia o mesmo. Interrogatórios sem fim à vista. A promotora faz as mesmas perguntas. Natália dá as mesmas respostas. Ninguém acredita nela. Ela para de comer. Qual o sentido, já que a vida acabou mesmo? Deita no catre, olhando para o teto, tentando lembrar o rosto de Arthur. Mas a memória começa a desbotar.
Talvez fosse apenas um sonho. Talvez nunca tenha existido Centro Salles, apartamento, refeições quentes, beijos. Um dia, uma carcereira vem à cela. Campos, tem visita. Natália levanta cambaleante. Não teve visita desde a prisão. Arthur tentou vir, mas a promotora proibiu. Conflito de interesses. Levam-na para o parlatório. Do outro lado do vidro senta Madalena, a enfermeira Madalena Bastos. Parece melhor que da última vez. Limpa, sóbria, mas os olhos estão cheios de dor. Natália senta, pega o fone. Enfermeira Madalena? Madalena já chora antes de começar a falar. Natália, vim dizer, desculpe, por tudo. Eu te machuquei 2 vezes. Uma quando menti. E agora, quando não posso te salvar. Do que está falando? Depus na promotoria. Contei a verdade sobre o que Gregório fez 7 anos atrás. Mas eles não ouvem. Dizem que não sou confiável, que sou alcoólatra, que posso estar mentindo por dinheiro. Madalena bate no vidro com a mão. Mas é a verdade. Tudo o que eu disse é verdade. Gregório é um monstro. Natália sente lágrimas encherem os olhos, mas não de desespero, de outra coisa, de compaixão. Obrigada, diz baixinho. Obrigada por tentar. Não me agradeça, soluça Madalena. Eu destruí sua vida 2 vezes. Não, diz Natália. Gregório destruiu minha vida. Você foi só a ferramenta dele. Mas agora você está tentando consertar, e isso conta. Conversam por mais 10 minutos, antes que os guardas encerrem a visita. Quando Natália volta à cela, sente-se diferente. Ainda está apavorada. Ainda não sabe se será livre, mas sente algo pequeno, frágil, começando a brotar no peito. Não esperança, ainda não, mas algo que poderia ser. 2 semanas após a prisão de Natália, acontece a audiência de custódia, para decidir se ela continua presa ou responde em liberdade. O tribunal está lotado. A mídia chegou em peso. Câmeras, repórteres, multidão de curiosos. Natália é trazida algemada. Parece um fantasma, esquálida, pálida, com o uniforme da prisão. Escaneia a multidão e vê Arthur sentado na primeira fila. Seus olhos se encontram. Ele sorri, gentilmente, cheio de amor. E isso basta. Ela endireita as costas. A juíza, uma mulher mais velha de rosto severo, começa. Caso de Natália Campos, acusada de sabotagem de equipamento médico, resultando em morte. Promotora, apresente as provas. A promotora levanta. Apresenta as mesmas provas. A foto, o depoimento da enfermeira, o depoimento do técnico. Soa convincente. Natália sente a esperança morrer. Mas então, Tomás se levanta. O advogado de Arthur. E o que ele faz é magnífico. Excelência, gostaria de apresentar provas que minam a credibilidade da acusação. Coloca documentos na mesa. Primeiro, a enfermeira que testemunha contra minha cliente recebeu R$ 10.000 3 dias antes do depoimento. Aqui está o extrato bancário. A promotora salta. Isso são insinuações. São fatos, diz Tomás calmamente. Segundo, o técnico que alega ter visto manipulação do equipamento tinha dívidas somando R$ 30.000. Essas dívidas foram quitadas no dia seguinte ao depoimento dele. Outro documento. Terceiro, conduzimos uma autópsia independente do paciente. Constatou-se que ele morreu não devido à sabotagem, mas devido a erro médico durante a cirurgia. A ponte de safena foi ligada incorretamente. A sala explode em sussurros. A juíza bate o martelo. Ordem! Prossiga, doutor. Tomás olha direto para a juíza. Excelência, minha cliente não poderia ter sabotado o equipamento na clínica do Dr. Viana, porque ela nunca esteve lá. Temos filmagens de segurança do Centro Salles, mostrando que no dia da suposta sabotagem, Natália Campos esteve na clínica do Dr. Arthur Salles o dia todo. Ele coloca um pendrive com a gravação na mesa. A promotora empalidece. Isso
Isso requer verificação. Fique à vontade, diz Tomás. Podemos passar a gravação agora, ou Vossa Excelência pode convocar cada funcionário do Centro Sales. Todos confirmarão que Natália Campos estava lá. A juíza olha para a promotoria. Promotora, tem algo em sua defesa? A promotora fica em silêncio. Sabe que perdeu. A juíza suspira. Diante das provas apresentadas, revogo o mandado de prisão de Natália Campos. A acusada deve ser solta imediatamente. Bate o martelo. O caso é remetido para investigação aprofundada, com recomendação de examinar o papel do Dr. Gregório Viana na apresentação de falsas acusações. Natália não consegue respirar. Livre. Ela está livre. As algemas são retiradas. Arthur abre caminho pela multidão e corre até ela. Ele a abraça, sem ligar para a mídia, câmeras, todo mundo em volta. Segura-a forte, como se nunca mais fosse soltar. Você vai para casa? Sussurra ele no cabelo dela. Você está voltando para mim. Mas Gregório não pretende desistir. Assim que as notícias da libertação de Natália chegam à mídia, e chegam rápido, porque Tomás vaza informações deliberadamente, Gregório ativa sua máquina de propaganda. Emite outra nota. Isso é um escândalo judicial. A acusada foi solta graças à influência e dinheiro de Arthur Sales, não a verdadeira justiça. Lutarei pela nova prisão dela. Ele contrata novos advogados, procura novas testemunhas, tenta manipular a mídia. Mas dessa vez, algo muda. Jornalistas começam a fazer perguntas, começam a cavar, e o que encontram é devastador. Um repórter investigativo, jovem, ambicioso, chamado Tiago, publica um artigo em um grande jornal. Dr. Viana Sobia. Lupa, o famoso cirurgião, esconde segredos sombrios? O artigo descreve a história de Natália. Descreve a morte do primeiro paciente 7 anos atrás. Descreve a nova morte e começa a ligar os pontos. Cita o depoimento de Madalena, cita a perícia do professor Neves, cita provas de suborno de testemunhas. A opinião pública começa a virar. Fóruns na internet explodem. As pessoas começam a acreditar em Natália. Começam a ver Gregório como ele é. Um narcisista, mentiroso, assassino. E então vem outra descoberta. Os detetives de Arthur encontram mais 2 pacientes de Gregório que morreram em circunstâncias suspeitas nos últimos 5 anos. Em ambos os casos, Gregório culpou complicações ou problemas no equipamento. Mas quando especialistas analisam os registros, veem um padrão: erros médicos mascarados como acidentes. Tomás protocola outra denúncia no Ministério Público. Desta vez, contra Gregório, por homicídio, falsificação de documentos, suborno de testemunhas e erro médico. 3. Meses se passam. Natália volta à vida no Centro Sales. Mas desta vez, não como fugitiva. Como uma mulher que luta. Todo dia vai a sessões de terapia. Arthur contratou a melhor psicóloga de São Paulo para ajudá-la a processar o trauma. Todo dia aprende a acreditar em si mesma novamente. E todo dia se apaixona um pouco mais por Arthur. Passam as noites juntos. Primeiro no escritório dele, falando de medicina, de vida, de sonhos. Depois, no apartamento dela, onde Arthur a segura nos braços e promete que nunca deixará que a machuquem. Certa noite, deitados juntos no escuro, Natália diz baixinho: eu tive medo de nunca mais ser eu mesma. Que Gregório tivesse me destruído para sempre. Arthur beija a testa dela. Ele não tem esse poder. Você é mais forte do que pensa. Graças a você. Não, diz ele. Graças a você mesma. Eu só te lembrei quem você é. Eles se beijam, longamente, profundamente. E na escuridão, Natália sente algo que não sentia há anos. É amada. Finalmente, chega o dia do julgamento. Não de Natália, de Gregório. O procurador-geral conduz pessoalmente o caso. As acusações são pesadas.
Homicídio doloso, 7 anos atrás. Tentativa de incriminação de inocente. Falsificação de prontuário. Suborno de testemunhas. Erro médico resultando em morte. O caso novo. Denunciação caluniosa. O tribunal está superlotado. Mídia de todo o Brasil veio cobrir o julgamento do ano. Gregório senta no banco dos réus, cercado por um exército de advogados. Mas desta vez, não parece confiante. Parece aterrorizado. Natália senta na galeria do público, ao lado de Arthur. Segura a mão dele tão forte que os dedos doem. O julgamento dura 1 semana. Testemunhas são ouvidas, uma por uma. Madalena Bastos depõe primeiro. Conta toda a verdade sobre o que viu 7 anos atrás. Como Gregório administrou a droga letal pessoalmente. Como ameaçou o filho dela. Como pagou pela mentira. Ela chora o tempo todo, mas a voz é forte. A defesa tenta minar a credibilidade dela, mas Madalena não. Cede. O professor Neves apresenta a perícia médica. Ambas, do caso antigo e do novo. Explica ao tribunal como Gregório manipulou a documentação, como matou 2 pessoas por incompetência e arrogância. Seu depoimento é tão técnico, tão preciso, que não há espaço para dúvidas. O detetive Paulo apresenta provas financeiras, transferências que Gregório fez para testemunhas, dívidas que pagou, cada rastro de sua corrupção. A viúva do novo paciente fala sobre o marido, sobre como Gregório garantiu que a cirurgia era segura, sobre como mentiu depois, culpando sabotagem. Ela chora e a sala inteira fica em silêncio. E, finalmente, Natália. A promotoria a chama. Ela sobe ao banco das testemunhas. Pela primeira vez em 7 anos, está diante de um tribunal não como acusada, mas como vítima. O promotor pergunta: Senhora Campos, conte ao tribunal o que a senhora passou nos últimos 7 anos. Natália respira fundo e começa a falar. Conta da acusação, do processo, da perda da licença, do hospício. Sobre 7 anos no inferno. Fome, frio, abrigos, trabalhos que ninguém quer. Sobre como todo dia quis morrer. Ela fala por 1 hora. A voz treme, mas ela não chora. Olha direto para Gregório e vê que ele evita o olhar dela. Quando termina, o promotor pergunta: A senhora acredita que Gregório Viana destruiu sua vida deliberadamente? Sim, diz Natália. Eu sei. Ele matou um homem e jogou a culpa em mim, porque odiava o fato de eu ser melhor que ele. E agora tentou fazer a mesma coisa de novo. A defesa tenta interrogá-la. Fazem perguntas agressivas. Sugerem que ela mente, busca vingança, é instável. Mas Natália não cede. Está calma, composta. Responde a cada pergunta. Finalmente, após 1 semana, chega a hora da sentença. O tribunal se retira para a deliberação. Esperam 4 horas. Natália senta na sala, segurando a mão de Arthur. Não falam, apenas esperam. Quando o tribunal retorna, a juíza, a mesma que libertou Natália, lê a sentença. No caso do réu Gregório Viana, após analisar todas as provas, o tribunal considera o réu culpado de todas as acusações. Ela pausa. Pelo homicídio de Cláudio Silva através de administração deliberada de droga letal, sentenciamos o réu a 18 anos de prisão. Por falsificação de documentos médicos, 5 anos. Por suborno de testemunhas, 3 anos. Por denunciação caluniosa contra Natália Campos, 2 anos. Pena total, 24 anos de reclusão. Outra pausa. Além disso, o réu perde o direito de exercer a medicina permanentemente. Todos os bens do réu são confiscados como compensação às vítimas, incluindo a clínica tomada de Natália Campos, que retorna a ela como legítima proprietária. A sala explode. Gregório pula. É mentira! É um complô! Salles armou para mim. Mas ninguém ouve. Guardas o levam algemado. Ele grita, se debate, mas nada adianta. Enquanto o levam para fora, Natália fica de pé. Seus olhos se encontram.
Gregório olha para ela com um ódio tão puro que poderia matar. Mas Natália não tem medo. Ela o olha calmamente e diz uma frase. Baixo, mas todos na sala ouvem. A justiça foi feita. Gregório desaparece atrás das portas. Para Natália, o pesadelo acabou. Mas para ele, o inferno está começando. 3 dias após a sentença, o Conselho Regional de Medicina convoca uma reunião especial. Natália é chamada. Senta diante do conselho. As mesmas pessoas que cassaram sua licença 7 anos atrás. O presidente, um professor idoso, diz: Doutora Campos, à luz das novas evidências e da sentença judicial, o Conselho decidiu anular a decisão de 2018. Sua licença médica é restaurada com força total. Além disso, oferecemos um pedido formal de desculpas pelo dano causado à senhora. Natália não consegue respirar. Licença. Sua licença. Pode ser médica de novo. O professor continua. Sabemos que nenhum pedido de desculpas pode reparar 7 anos da sua vida. Mas esperamos que este seja o primeiro passo para a verdadeira justiça. Natália se levanta. As pernas tremem, mas ela fica ereta. Obrigada, diz. E nada mais, porque não há palavras para o que sente. Uma semana depois, Natália está diante da clínica de seu pai. O prédio que Gregório roubou agora lhe pertence novamente. Está mal cuidado. Gregório geriu mal a clínica, focado apenas no lucro. Mas as fundações são boas. Arthur está ao lado dela. O que pretende fazer? Pergunta. Natália olha para a clínica, depois para ele. Vou reformar. Vou torná-la o que meu pai queria que fosse. Um lugar onde vidas são salvas. Não por dinheiro, pelas pessoas. Arthur sorri. Vou te ajudar. Não, diz ela. Você vai fazer algo melhor. Vai virar meu sócio. Vamos fundir nossas clínicas. O Centro Salles e a Clínica Campos, juntos. Arthur olha para ela. Nos olhos dele brilha algo que parecem lágrimas. Juntos, repete ele. Sempre. Eles se beijam em frente à velha clínica. E o sol brilha sobre eles como a promessa de uma nova vida. Epílogo. 1 ano depois. A sala de cirurgia da Clínica Campos brilha de tão limpa. O equipamento é novíssimo, comprado com os fundos combinados de Arthur e Natália. A equipe médica é a melhor do país. Médicos jovens, talentosos, que acreditam na missão de salvar vidas. E na mesa de operação está Natália Campos. Pela primeira vez em 8 anos, ela segura um bisturi nas mãos. Está realizando uma cirurgia de válvula cardíaca, a mesma que destruiu sua vida. A paciente é uma senhora de 70 anos de família humilde que não pode pagar atendimento particular. Natália a opera de graça. Suas mãos não tremem. Estão firmes, precisas, brilhantes. Ainda está lá, a cirurgiã, a melhor. A cirurgia dura 5 horas. Quando termina, a paciente está viva, estável, salva. Natália sai da sala de cirurgia, tira a máscara. Arthur espera no corredor. Quando vê o rosto dela, cansado, mas feliz, ele sorri. Como se sente? Em casa, responde ela. Ele pega a mão dela e a leva para o terraço da clínica. Olham para São Paulo, estendendo-se abaixo deles. A cidade que testemunhou a queda e a ressurreição dela. Natália, diz Arthur baixinho, tenho uma pergunta para você. Ela se vira. Vê que ele segura uma caixinha. Abre. Dentro brilha um anel. Quer casar comigo? Natália sente lágrimas encherem os olhos, mas desta vez são lágrimas de alegria. Sim, sussurra. 1000 vezes sim. Eles se beijam no terraço e o sol poente os ilumina como uma pintura. 2 almas quebradas que encontraram cura uma na outra. 2 vidas conectadas pela tragédia, mas redimidas pelo amor. Em um presídio, a centenas de quilômetros dali, Gregório Viana senta em uma cela. Lê um jornal que descreve o triunfo de Natália, o retorno dela à medicina, o noivado com Arthur. O rosto dele se contorce em uma careta de ódio. Mas já não importa.
O poder dele acabou. As mentiras foram expostas. Passará o resto da vida atrás das grades, sabendo que a mulher que tentou destruir não apenas sobreviveu, ela venceu. E Natália? Natália vive, ama, salva vidas, é livre. A justiça venceu, o amor venceu. E finalmente, após 8 anos de inferno, Natália Campos está em casa.